Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço, uma excelente segunda-feira para todos nós. Meus amigos, o Esquadrão venceu a equipe da Jacuipense 1-0, gol do Ricardo Goulart. Esquadrão de Aço, na classificação do Campeonato Baiano, ocupa a segunda posição. O Itabuna venceu o vice, o Vitória da Bahia, por 4-1 e está em primeiro lugar no saldo de gols. Esquadrão de Aço volta a jogar pelo Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas. Será um jogo muito legal, muito interessante. Jogo este na Arena Fonte Nova, que nós temos a certeza que o torcedor vai lotar a arena. O Atlético de Alagoinhas é o atual campeão baiano e venceu muito bem o Bahia de Feira. Meteu 4 também no Bahia de Feira, beleza? Então, quarta-feira, estamos juntos e misturados naquela parceria com o canal Sou Mais Bahia Lives, transmissão simultânea naquela pegada. Estarei narrando juntamente com o meu querido Rafa Francisco nos comentários. Meus amigos, vamos para as pautas. E a pauta, claro, é o jogo do Esquadrão contra a equipe da Jacuipense. Está aqui na tela, como eu gosto de falar. Novamente, o Renato Paiva é um dos grandes protagonistas deste novo Esquadrão de Aço. Eu coloquei 3 tópicos importantes e interessantes para que a gente possa debater, aliás, né? Debater, Wendel. Solução para os problemas. O Renato Paiva falou muito sobre essa questão na sua excelente entrevista coletiva. Fazia tempo que eu não via uma entrevista coletiva que chamasse tanta atenção assim com relação ao conhecimento do futebol, humildade, de entender o Esporte Clube Bahia e a sua torcida, o respeito ao torcedor. Então, a coletiva do Renato Paiva foi um mix de tudo que nós queríamos ouvir. E olha que o jogo não foi um jogo fácil, foi um jogo difícil. A gente vai falar sobre isso. Solução para os problemas. Quais os problemas enfrentados contra a equipe da Jacuipense? Gramado, o Bahia jogou em um ambiente diferente, não está na Arena Fonte Nova, por exemplo, não está em Pituaçu, onde você tem a maioria dos seus torcedores incentivando. Esquadrão de Aço, se a gente pegar como referência o último jogo do Bahia contra a Juazeirense, o Bahia não fez um bom jogo se comparando a estreia do Bahia contra a equipe da Juazeirense. Mas é claro e evidente que situações aconteceram para que, de fato, o Bahia não fizesse uma partida semelhante. Mas não faltou ao Renato Paiva e ao próprio Bahia, os jogadores, a busca por vencer o jogo e o Renato Paiva na busca das soluções para os problemas. Vou dar um exemplo. O Renato Paiva, no segundo tempo, colocou um 4-2-4, colocou o Rezende com o Acevedo, que fez uma bela estreia, boa estreia do Acevedo. Gostei muito do Acevedo, sinceramente. 4-2-4 só poderia ser com 2 volantes. E aí, abriu o Biel de um lado, o Caio Vidal do outro e o Ricardo Goulart juntamente com o Everaldo ali pelo centro. Foi uma tentativa de colocar mais jogadores dentro da área, além disso, com o Rian, lateral esquerdo, e o Douglas Borel, fazendo uma saída de 3 com o Rezende no centro e espetando os laterais e colocando de um lado o Canu, do outro lado esquerdo o Raul Gustavo. Então, a busca de soluções. E quando o Bahia fez o gol, imediatamente o Renato Paiva desfez da formação tática do 4-2-4 e retornou para um 4-3-3, colocando o Miqueias para ocupar o meio de campo. Então, o Renato Paiva busca o tempo todo soluções para os problemas encontrados durante uma partida e problemas que o próprio adversário impõe ao esquadrão. Meu amigo, um outro detalhe importante é justamente o gramado. O gramado dificultou a dinâmica do jogo. Ora, o gramado, aparentemente, que não tinha buracos, né? Mas ele deixava o jogo mais lento. É como o Renato Paiva falou, não é uma crítica, está aí, o fato está aí. Você pisa e afunda um pouco mais. Então a bola também não tem aquela mesma dinâmica. E no primeiro tempo, eu estava narrando o jogo, nos comentários do nosso querido Rafa, nós estávamos apontando esta lentidão do Bahia em comparação ao jogo da Juazeirense, essa lentidão na troca de passes do campo de defesa para chegar até o ataque, né?
defesa, meio de campo e ataque. Quando estava na defesa, a gente viu que o Canu e o Raul Gustavo davam muita dinâmica nesse balanço, né? Lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Isso não estava acontecendo no jogo contra a Jacuipense e o Renato explicou no final do jogo. O gramado trava a dinâmica, trava a velocidade da bola. E aí a Jacuipense teve mais possibilidades de marcar melhor o Bahia. E isso aconteceu. A Jacuipense fazia uma boa marcação, fechando as laterais, não deixando o Bahia sair pela lateral, afunilando o jogo pelo centro, muito, porque o jogo não estava tão dinâmico assim e o gramado foi o principal responsável. Se está no Arena Pituaçu, se está no campo da Fonte Nova, seria muito difícil a Jacuipense segurar esse esquadrão de aço que trabalha com muita velocidade na troca de passes. Então, o campo dificultou sim a dinâmica do jogo do Bahia e responde muito um pouco da queda de rendimento do Bahia em comparação ao jogo contra a equipe da Juazeirense. O próprio Renato Paiva reconhece isso. Intensidade houve na marcação, o Bahia continua com aquela ideia de recuperar a bola imediatamente. No entanto, o jogo não teve tanto volume assim, a não ser com o quesito bolas aéreas, né? O escanteio, por exemplo, aconteceu sempre, o Bahia tentou jogar a bola na área, mas aquele volume de você chutar mais a gols, por exemplo, com assertividade, o goleiro da Jacuipense não teve tanto trabalho assim e o do Bahia também não. Esta questão do volume vem muito também com a dinâmica do jogo, uma dinâmica mais retraída, uma menor velocidade da partida, menos oportunidades o jogo terá de fazer gols. Então, o Renato Paiva explicou muito bem na pergunta do nosso querido Marinho Júnior. A questão do gramado tirou sim um pouco da velocidade do jogo e por tirar a velocidade do jogo, ele permitiu que a Jacuipense pudesse marcar melhor o Bahia e não deixar que o esquadrão gostasse do jogo, beleza? Meus amigos, joga duro e arrebenta no like. Para você, o melhor jogador do Esquadrão de Aço. Ó, eu coloquei 2 jogadores aqui, tá bom? Nós temos o Ricardo Goulart e nós temos o Rezende. Meu amigo Rafa Francisco votou no Rezende e a maioria da galera foi no Rezende, concordo plenamente com o Rezende, mas eu gosto do cara que faz o gol decisivo, então por isso que eu escolhi o Ricardo Goulart, porque o Ricardo entrou no segundo tempo, deu conta do recado, tem o faro do gol, o gol dele de cabeça, no posicionamento do escanteio, especialidade da casa, né? Gol de cabeça do Ricardo Goulart, escanteio, especialidade da casa. Se posicionou muito bem, foi lá e fez o segundo gol dele. 2 jogos, 2 gols do Ricardo Goulart. Então, na minha opinião, o Goulart foi o melhor jogador da partida, mas sem dúvidas nenhuma, partidaça do Rezende. Jogou muito o Rezende. No momento que você teve que pisar um pouco mais na área, o Rezende foi. Inclusive, no primeiro tempo, o Jacaré se levanta a cabeça e vê o Rezende chegando, ele bate rasteiro para o Rezende tentar fazer a finalização. Estava pisando na área. Quando precisou jogar como volante, jogou. Quando precisou chegar forte, chegou. Carrinho na bola, ele dava. O passe também é assertivo. O Rezende está também jogando na linha ali de 3, na saída de bola, né? Os 2 zagueiros abrem, ele encosta. Quando não é ele, o Acevedo fez isso também. A gente viu o Mugni fazendo isso, o Daniel e também o Rezende. Então, é um jogador que está dando alternativas ao Renato Paiva dentro do jogo, fazendo outras funções também. Então, o Rezende jogou demais. Mas eu fico com o Ricardo Goulart, o homem-gol. O gol do triunfo saiu do Ricardo Goulart. Biel cruzou, né, no escanteio e o Ricardo Goulart, de cabeça, decretou o triunfo do Esquadrão 1-0. Então, na minha opinião, Ricardo Goulart, você coloca nos comentários aí, jogador arrebenta. Eu selecionei esses 2. Eu também gostei do jogo do Raul Gustavo. O zagueiro do Bahia também teve muito trabalho, jogou bem, encarou o Everton, que é o camisa 10 da Jacuipense, forte fisicamente, alto, e o Raul estava lá jogando dúria e arrebentando, como eu gosto de falar. Meus amigos, para a gente finalizar, a base do Bahia começa a reformulação, e foi uma reformulação imediata, né? O Bahia, ao perder para o Santos, imediatamente, 2 horas depois, já dispensou o Diogo Siston. Espero que o Esquadrão de Aço possa fazer uma reformulação grande, uma reformulação que fez na equipe principal e o Bahia vem caminhando, dando certo. Mais do que nunca, o Esquadrão precisa revelar jogadores e formá-los também muito bem. E a divisão de base tem esta função. Títulos, ótimo, título, ele valoriza o trabalho, mas o principal objetivo é revelar atletas e o Esquadrão precisa mais do que nunca disso. É uma ideia,
uma mentalidade que o Grupo City deverá implantar neste nosso esquadrão, neste nosso Bahia, e a saída do Diogo Siston, que tem aí uma belíssima carreira em outro clube, vida que segue, ele vai prosseguir o caminho dele, mas eu gostaria de falar sobre essa questão da importância da reformulação da divisão de base do Esporte Clube Bahia. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, Ricardo Goulart, homem gol, arrebentou, jogou duro, Rezende também jogou demais, ponto também para o Raul Gustavo, arrebentou. Um outro detalhe importante para a gente citar aqui, os 5 jogadores que entraram nesta busca de soluções para os problemas durante a partida, deu certo porque as substituições que o Renato Paiva colocou entraram bem. Entrou bem o Ricardo Goulart, que fez o gol, entrou bem o garoto Rian na lateral esquerda, entrou bem o Caio Vidal, que não fez uma boa partida contra a Juazeirense, mas neste jogo contra a Jacuipense já mostrou pontos de melhoria. O jogador Acevedo me surpreendeu bastante, gostei do Acevedo. E o Miqueias também entrou muito bem quando o Bahia faz o gol. O Bahia estava no 4-2-4 com 2 volantes somente. E aí o Renato Paiva traz o Miqueias jogando, o Acevedo um pouquinho jogando na frente ali do Rezende. Então, ele faz a questão de tentar vencer a partida, mas depois do 1-0 ele faz a correção, porque a Jacuipense poderia ocupar mais o meio de campo na tentativa de abafar o esquadrão e tentar empatar. Então ele congestiona o meio de campo com o Miqueias também, que entrou muito bem na partida. Então os 5 jogadores utilizados pelo Renato na substituição entrou bem e o Bahia agradece demais, porque nós sabemos a importância do banco de reservas. O banco de reservas é isso, vai buscar soluções para os problemas que acontecem na partida. E quem está lá sentado no banco de reservas vai para o jogo solucionar o problema. E isso aconteceu com os 5 que entraram na partida. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai deixar o seu like. Minha amiga, jogadora e arrebenta, minha amiga de fé também, vai dar esse like, dando essa moral pra gente. Canal Wendel, meus amigos, compartilhando o nosso link nas suas redes sociais e também se inscrevendo. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva. Vamos ter uma belíssima segunda-feira, teremos mais conteúdo sim. Vamos falar um pouquinho mais da estreia do Acevedo, gostei bastante desse atleta. Vamos falar um pouquinho mais do Ricardo Goulart, 2 jogos, 2 gols, que beleza. O Rezende, que está fazendo o início de temporada muito interessante. Os 2 zagueiros do Bahia muito seguros, o Canu e o Raul Gustavo. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé. Esquadrão de Aço vem trilhando 2013 muito promissor. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado e valeu!